Lá embaixo, há coisas que estão além da nossa compreensão. O dedo de gelo da morte. Como você sabe, o oceano cobre alguns lugares muito frios, como o Ártico e a Antártida. Mas a água do oceano não congela como a água da torneira no congelador. Os componentes mais espessos e salgados, a salmoura, formam um cone, como um pingente. Este seria o dedo da morte, que é significativamente mais frio do que o resto da água em torno dele, e pode ser muito perigoso e até mesmo mortal à vida marinha que se aproxima. 14. O Titanic. O Titanic é talvez o item menos misterioso nesta lista. No entanto, é provavelmente o mais famoso, o maior navio do mundo. Em sua viagem inaugural, atingiu um iceberg em 14 de abril de 1912, cerca de 375 milhas da América. Até sua descoberta em 1985, aprendemos que definitivamente ele afundou em duas partes. Isso nos permitiu aprender mais sobre a pressão do oceano e também preencher alguns detalhes da história do Titanic. 13. O tubarão-cobra. Vivendo até 5.000 pés abaixo da superfície dos oceanos Atlântico e Pacífico, os tubarões-cobras são o que é conhecido como fóssil vivo. Um fóssil vivo é uma espécie de animal que se assemelha a outras espécies conhecidas apenas a partir do registro fóssil. Ou seja, todos os seus parentes mais próximos há muito tempo foram extintos, e só ele permanece. Ele tem cerca de 2 metros de comprimento, parece um pouco com uma enguia, come como uma cobra, e tem um período de gestação que pode ser tão longo quanto 3 anos e meio. 12. O falcão do milênio. Conhecida formalmente como a anomalia do Mar Báltico, foi descoberto em junho de 2011 pela equipe de mergulho sueca, a Ocean X. É constituída por uma formação rochosa circular que se parece com um colar de pérolas, que repousa sobre algum tipo de pilar e contém o que parece uma escada que desce para um buraco negro. 11. Círculos de colheitas subaquáticos. Círculos de colheita são formações, muitas vezes circulares, que são feitas por partes deprimidas de uma cultura em crescimento, geralmente cereais. Quando o mergulhador descobriu círculos de culturas subaquáticas, ficou bastante intrigado. Como aqueles em terra, a variedade subaquática também não tem nada a ver com alienígenas, mas sua causa é muito mais interessante. O peixe japonês soprador é inferior a 5 centímetros de comprimento e é o causador destes círculos. Os faz com um único intuito: atrair as fêmeas. Se a fêmea é suficientemente impressionada, ela vai colocar seus ovos no ninho. Então, o macho vai fertilizar e cuidar deles até que eles choquem cerca de 6 dias mais tarde. 10. Peixe víbora. Esse peixe seria facilmente eleito o peixe mais feio do oceano. Ele tem cerca de 8 centímetros de comprimento e tem fotoros bioluminescentes que usam para atrair presas. Se alimentam principalmente de crustáceos e peixes menores. 9. A cratera de Chicxulub. Os geofísicos concluíram que essa cratera é de fato uma cratera de impacto. E o que causou o impacto? Um asteroide ou um cometa gigante que atingiu a Terra cerca de 66 milhões de anos atrás. Nessa época, vivida pelos dinossauros, ocorreu a extinção de 75% de toda a vida vegetal e animal na Terra. 8. Pirâmides submarinas. Em 2013, Diocleciano Silva estava navegando com seu iate nos arredores das Ilhas dos Açores, quando seu GPS descobriu algo. O objeto tinha uma base perfeitamente quadrada, parecia ter cerca de 60 metros de altura e era orientado pelas 4 direções cardinais. Alguns acreditam que essa pirâmide faz parte de um crescente número de provas de que os Açores eram habitados antes da chegada dos portugueses, talvez até dezenas de milhares de anos atrás. E alguns dizem até mesmo que esta pirâmide submarina é evidência de que nós encontramos a cidade perdida de Atlantis. 7. Lula Vampira Demônio do Inferno. A Vampiroteuthis Infernalis, na verdade, não é tão ruim. O calamar vampiro tem cerca de 30 centímetros de comprimento e vive a cerca de 10.000 pés abaixo da superfície. A lula vampira é especialmente adaptada para viver entre níveis baixos de oxigênio. Tem os maiores olhos proporcionais ao corpo que qualquer criatura na Terra.
6. Estrada de Bimini. É uma série linear de rochas de pedras calcárias retangular e tem aproximadamente 1 quilômetro de comprimento. Em 1978, a partir da datação por radiocarbono, descobriram que as rochas tinham cerca de 3.500 anos. A maioria dos pesquisadores acreditam que a estrada de Bimini foi intencionalmente construída por seres humanos. Todo mundo tem uma teoria, e novamente alguns envolvem a Atlântida. Mas de longe, o argumento mais aceitável é que a estrada de Bimini seja uma formação rochosa que ocorre naturalmente. 5. Rios submarinos. O rio submarino do Mar Negro tem 37 milhas de comprimento, até 115 metros de profundidade e 0,6 milhas de largura. Pelo tamanho, seria considerado o 6º maior rio da Terra. Então, como isso funciona? Bem, a água do rio é muito mais densa do que a água circundante, porque tem uma maior salinidade. Como tal, é afundada até o ponto mais baixo e muitas vezes esculpe os rios em seu caminho para uma bacia salgada no fundo do mar. 4. A cidade perdida do Sr. Krishna. Existem várias cidades submersas no mundo, mas nenhuma é tão velha quanto a cidade afundada, o Golfo de Kambat, perto da cidade moderna de Dwarka. O material da cidade submersa foi datado por volta de surpreendentes 9.000 anos. 3. O selacanto. Como outras espécies mencionadas, o selacanto é um fóssil vivo, entre aspas. Está mais estreitamente relacionado com os peixes com pulmões, os répteis e sim, até mesmo com os mamíferos, do que com os actinopterídeos, que constituem a grande maioria dos peixes no mar. Infelizmente, o selacanto está em perigo. Ele sobreviveu por 400 milhões de anos, mas nós, seres humanos, podemos finalmente matá-lo com o nosso descuido. 2. A lula colossal. Pelo que sabemos, a lula colossal adulta tem cerca de 12,8 metros de comprimento e pesa tanto quanto 748 quilos, tornando-a o maior invertebrado do planeta. São muito raros porque vivem nas profundezas do Oceano Antártico, onde os seres humanos não podem chegar. A lula colossal tem o maior globo ocular entre todos os seres da Terra. 1. Castelo de Loki. Continuando com o tema nórdico, temos o Castelo de Loki, um campo de 5 aberturas hidrotermais ativas no fundo do Oceano Atlântico, entre a Groenlândia e a Noruega. As aberturas hidrotermais são aberturas ao longo do fundo do oceano, onde a água foi aquecida pelo interior da Terra, jorra jatos para fora no oceano. A água que emite pode ser tão quente quanto 300 graus Celsius. Pequenos organismos conhecidos como os termófilos prosperam nesses ambientes extremamente quentes. E em seguida há organismos ligeiramente maiores que se alimentam deles e aqueles que se alimentam deles e assim por diante. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado pelo acesso e até a próxima. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to